Mostra sua UFMG. Oi, gente! Começa agora o videocast da Mostra Sul UFMG. Nesta temporada especial, você irá conhecer sobre os cursos integrados ao ensino médio e os subsequentes, ofertados pelo Coltec, o Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais. Neste episódio, vamos conhecer os dois cursos subsequentes, uma modalidade de formação técnica para aqueles que já concluíram o ensino médio. Eu sou Amanda Fux e vou apresentar a conversa de hoje. E para torná-la mais acessível, farei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, o meu cabelo é ondulado e longo e eu estou vestindo um body preto. Estão aqui com a gente a professora Josicele Crispim, coordenadora do curso técnico subsequente de Biotecnologia. Bem-vinda, professora. Por gentileza, faça sua audiodescrição. Obrigada. Olá a todos. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos longos, loiros, olhos castanhos e estou vestindo o vestido bege claro. Muito obrigada. E o professor Márcio Fantini, coordenador do curso técnico subsequente em desenvolvimento de sistemas com ênfase em dispositivos móveis. Obrigada pela presença. Por gentileza, professor, faça sua audiodescrição. Bom dia. Sou um homem branco, cabelos castanhos, curto. Estou vestindo uma blusa branca. Muito obrigada. E para iniciar essa conversa, nós vamos falar características gerais dos cursos e os perfis de estudantes que geralmente eles recebem. Josicele, a biotecnologia é uma área multidisciplinar. Explique para a gente quais os campos englobados e quais as áreas de aplicação. Como você mesmo apresentou, a biotecnologia ela é uma área muito ampla, então ela pode ter aí uma atuação tanto na área veterinária, na área da saúde, farmacêutica, é bem abrangente. Mas o nosso curso de biotecnologia, o curso técnico subsequente em biotecnologia, ele vai ser destinado para pessoas que já terminaram o ensino médio ou estão aí, terminando agora o ensino médio e vão ingressar num curso técnico noturno, então eles precisam ter essa disponibilidade para estar fazendo esse curso à noite. E ele vai estar voltado mais para a área da saúde humana e animal. Então, o nosso aluno ele vai ter um contato mais com a manipulação de células, vai aprender a mexer no microscópio, a aprender a mexer em diversos equipamentos. E tudo isso vai estar correlacionado com a área da saúde humana e animal no desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos. Mas por ser uma área muito ampla, várias práticas que a gente realiza ali no nosso curso, ele vai poder atuar em diversas áreas da biotecnologia, seja também na área de meio ambiente, quanto na área farmacêutica, então é bem abrangente mesmo. Professor Márcio, o Coltec ele possui o curso integrado ao ensino médio de desenvolvimento de sistemas. Já o curso subsequente, o qual você coordena, possui uma ênfase em programação de dispositivos móveis. Você poderia nos dizer o que diferencia e aproxima os dois cursos? Sim, ambos têm como objetivo ensinar a programar. Então, é programação de computadores. O curso integrado, ele é mais abrangente, na medida que ele não tem uma especialização ao final do curso, né? O estudante aprende a programar geral para qualquer dispositivo, digamos assim. No caso do curso subsequente, o objetivo final, então os módulos finais, no terceiro e quarto módulo, o objetivo final desse curso no seu projeto final é desenvolver programas para dispositivos móveis, que é um nome chique, né, para celular. Então, no fundo, o que ele vai fazer é programar para celular. Perfeito. Essa é a diferença principal entre os dois cursos. E essa ênfase, ela veio de uma demanda que vocês perceberam através do mercado? Sim, com certeza. Na criação do curso, né, na idealização do curso, a gente viu que não tem não é um curso, não é uma formação que que você encontra fácil no mercado, em escolas privadas ou mesmo em escolas públicas, né? Então, a gente já criou pensando e vendo também a demanda, né? Hoje em dia, todo mundo tem rodando vários aplicativos em celulares, né? Então,
foi pensando na demanda de mercado e na carência de escolas com essa formação. Perfeito. Josi, o curso de biotecnologia, ao todo, são 4 semestres com integralização de 2 a 4 anos. Sobre as disciplinas ofertadas, no primeiro e no segundo nós vemos algo mais introdutório, mas que também passa por disciplinas relacionadas à inovação. Você poderia comentar de forma geral sobre a grade do curso? O curso de biotecnologia, quanto ao desenvolvimento de sistemas, ele tem a duração de 2 anos, é dividido na forma de semestres, então são esses 4 semestres. De início a gente tem essas disciplinas mais básicas, então o nosso aluno ele vai ter contato com disciplinas da área da biologia celular, da química, da matemática, e depois essas disciplinas elas começam a ficar, a gente começa a aprofundar mais o assunto da biotecnologia. Então a gente vai ter disciplinas mais da área mesmo, como bioquímica, imunologia, com a produção de vacinas, a biologia molecular, a genética. Então a gente começa a aprofundar e os alunos passam a ter cada vez mais contato com a parte prática. Então, a gente tem diversas disciplinas práticas, que vale destacar também que a gente chegou a fazer uma pesquisa com nossos ex-alunos do curso e eles elogiaram bastante as nossas disciplinas práticas, porque chegaram no mercado de trabalho já preparados por terem feito as disciplinas com a gente. E dentro dessas disciplinas, a gente trabalha muito a área de inovação, porque a inovação tecnológica é um pilar da biotecnologia, então não tem como a gente falar de biotecnologia sem falar de inovação. Então, o aluno ele é sempre incentivado a pensar de forma inovadora, a transformar aquele conhecimento científico em um produto e um processo biotecnológico, sempre pensando no benefício daquilo para a sociedade. Então, a gente destaca muito no curso essa parte de desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos voltados para a área da saúde. Então, ele vai pensar aí de forma crítica o desenvolvimento de testes diagnósticos, desenvolvimento de vacinas, que a gente viu que depois, com a pandemia que a gente vivenciou, a biotecnologia ela teve um boom, principalmente no desenvolvimento de diagnósticos e vacinas. Professor, o curso possui disciplinas ligadas à inovação, como nanotecnologia e patentes. Visto que o mercado de biotecnologia está em constante crescimento, qual a importância de ter essa visão sobre as mudanças? É super importante ter essa atualização, como eu até destaquei, né? A gente viu essa fase que a gente passou de pandemia, então a gente precisa daquela atualização rápida e as tecnologias elas estão o tempo todo mudando, então é importante o aluno ter esse aprendizado voltado para a área tanto de nanotecnologias, de vacinas, quanto de patentes, que como a gente está falando de biotecnologia, a gente tem no final ali um processo ou um produto, e esses processos e produtos, eles sendo inovadores, eles vão passar para uma fase de patente, de patenteamento. Então, a gente tem ali no Coltec vários professores que trabalham na área de pesquisa, principalmente nessa área da saúde, com testes diagnósticos, vacinas, que têm patentes nessas áreas de biotecnologia. Então, o aluno ele vai estar diretamente conectado com isso, porque a gente tem professores muito atualizados e que atuam nessa área de inovação. Márcio, e quanto ao curso de desenvolvimento de sistemas com ênfase em programação de dispositivos móveis? Ele foi criado em 2018 com a entrada anual. De que forma essa entrada anual interfere na divisão de conteúdo da grade curricular do curso? E fale um pouco sobre os principais pontos que o estudante ele vai ser apresentado ao longo do curso. Muito bem. Apesar, como a Josi falou, o curso é organizado em semestres, né? Módulos, são 4 módulos, 4 semestres. Apesar de ser modular, a entrada é anual. E ele foi planejado para o módulo ser autocontido, então ele consegue finalizar o módulo e ter aquele conteúdo bem assimilado, mas a conclusão para o próximo ano, né, ele só se dá nos módulos pares, né? Então, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 no início do ano. Em termos de fluxo do curso, isso não afeta nada, até bem diferenciado os módulos. Mas o que afeta um pouco, afetaria, é a entrada.
Então, aquela disciplina, ela só é dada no início do ano. E, então, se o aluno, porventura, é reprovado numa disciplina que é dada só no início do ano, ele tem que esperar até o próximo ano. Em termos, né, te respondendo, em termos do que afeta, o que impacta o fato de ser anual e ser modular e anual, é só essa questão de reprovação, e aquela disciplina só é ofertada uma vez por ano. Em termos da característica, do desempenho, né, o que você perguntou sobre o perfil do aluno, foi isso que você falou? Sobre... O perfil do aluno nós vamos falar mais tarde, mas você falou muito bem sobre essa divisão. Exatamente. Você tinha perguntado sobre característica, né? Eu estava pensando mais do aluno, mas a ideia de ser anual, um dos motivos de ser anual é pela própria estrutura da escola. Né? A gente, para ser semestral, teríamos que ter mais professores, a organização curricular teria que ser adaptada. Perfeito. E, professor, no início do curso existem disciplinas com um caráter mais estrutural, como banco de dados e matemática, mas ao final essa estrutura se diversifica. Há disciplinas específicas voltadas para Android e iOS. Qual a importância disso, professor? Bem, programação, né, o assunto, né, a matéria programação, né, essa área de programação, ela não é simples, né, ela requer um conhecimento prévio de lógica, de matemática. Então, a gente pensou o curso, né, o curso foi pensado, os 2 primeiros módulos mais estruturais, né, para dar essa base. No primeiro módulo, até pelo perfil do aluno que chega, a gente tem alunos que deixaram de estudar há muito tempo, estão retomando, né? Então tem diferentes, a gente recebe estudantes com diferentes níveis. Então o primeiro módulo foi pensado nesse aspecto de um certo nivelamento. Então tem a matemática, tem a introdução à programação, introdução à informática, mostra o que é a área, né? Um pouco de lógica, essa matemática que está descrita aí na grade, ela cobra um pouco de lógica, de raciocínio lógico, né? Então, a ideia é o primeiro ano, os 2 primeiros módulos serem mais estruturais e o segundo ano já pegarem a mão na massa, que, de fato, programar para um dispositivo, ele tem algumas características bem específicas. E se a pessoa vier sem essa base, chegar no módulo 3 e 4 sem essa base, ela vai penar muito mais, né, digamos assim. Então, a ideia é dar uma estrutura boa para ficar à vontade para mexer com as ferramentas nos módulos 3 e 4. Né? Perfeito. E ambos os cursos são noturnos e presenciais, professor. Isso possibilita que muitos estudantes já estejam inseridos no mercado de trabalho. De que forma você acredita que essa inserção deles já no mercado de trabalho impacta no curso ser presencial e noturno? Bem, isso também é um aspecto que a gente trata, né, porque, de fato, todo mundo sabe, né, que quem estuda à noite já é um sacrifício a mais, né, a pessoa trabalha o dia inteiro, né, cansado, chega para... É um esforço a mais, a gente reconhece e percebe muitos que chegam cansados, né? Então, é um desafio tanto para o estudante quanto para nós, né, para mantermos atenção e o cuidado de não deixar tarefas para casa. Então, o curso, a ideia é que ele consiga desenvolver tudo durante o período das aulas, né? É desafiador, o fato de ter pessoas que trabalham é também desafiador. E agora tem a vantagem, nós temos estudantes que são da área, nós temos que não são e temos que são. Os que são, eles reconhecem o tanto que está sendo vantajoso, né, a contribuição do que eles estão aprendendo, muitos estão em áreas afins. Então, acho que tem um retorno imediato para os que são da área, para os que não são, tem um sacrifício a mais de aprender uma área diferente, né? Mas o que a gente percebe, os que mantêm, né, porque infelizmente a gente tem muita evasão, mas os que mantêm, eles estão sempre elogiando, falando do fato de ser noturno, que é uma oportunidade para eles, né? Então, acho que
tem as vantagens, né? Tem os problemas, mas tem um retorno, né? Tem uma vantagem. E tem muita compreensão dos professores também, né? Sim, então, por mais que o claro, nosso curso ele começa às 18h30 e vai até às 22h10 da noite, um intervalo de 20 minutos. Então, os professores que atuam à noite, eles já sabem que muitos dos alunos trabalham. Então, tem uma compreensão para aquele aluno que não consegue chegar às 18h30, que vai chegar um pouquinho atrasado. Então, a gente incentiva muito que essa pessoa que está no mercado de trabalho, que ela está querendo se atualizar, que ela não fique preocupada com isso. Eu não vou fazer o curso porque eu não vou conseguir chegar às 18h30. Então, é só conversar com os professores, eles têm ciência disso e a gente consegue resolver isso da melhor forma possível para tentar manter o nosso aluno no curso noturno. Como o Fantini apresentou, é realmente difícil estar trabalhando o dia todo e fazer um curso à noite. Então, a gente é bem compreensível em relação a isso. Perfeito. Josi, após conhecer os componentes curriculares, é possível dizer que o perfil dos estudantes de biotecnologia precisam ter afinidades em quais áreas? Precisa gostar da área biológica, né, principalmente de tecnologia. Então, é mais ter essa curiosidade mesmo de querer ver a biologia ali. Então, a gente fala muito da parte de microscópio, né, porque na biologia, por mais que a gente fale muito a parte teórica, às vezes a gente não consegue ter uma noção daquilo que é biologia. Então, as primeiras disciplinas ali que a gente trabalha a biologia celular, que a gente trabalha o microscópio, isso vai despertando cada vez mais curiosidade do nosso aluno, porque ele está vendo aquela célula, seja uma célula animal, seja uma célula vegetal, uma bactéria no microscópio. Então, é mais esse olhar do aluno pela curiosidade e também pelo interesse de estar desenvolvendo tecnologias, de estar pensando em coisas boas para a sociedade. Perfeito. E Márcio, há um perfil específico dos estudantes desse curso? Que habilidades eles vão precisar desenvolver? Como eu comentei, né, acho que o desejável, né, e o pré-requisito, talvez eu diria, é ter afinidade com as áreas exatas e principalmente gostar de matemática. Então, se a pessoa quer programação, não só o nosso curso, mas em geral um curso de programação, ele tem seria uma matemática aplicada, porque a lógica está ali dentro, né, as ferramentas da matemática estão ali dentro. Então, um pré-requisito que eu diria, a pessoa tem que gostar de matemática, ter uma afinidade. Como a Josi comentou, nós no curso entendemos o perfil que chega, né, é diversificado, pessoas trabalham, pessoas que terminaram o ensino médio há anos, né? Mas, independentemente do estado da pessoa quando ela chega, ela tem que ter uma afinidade, um gosto, uma aptidão, fazer conta, né? Não assustar com números, então tem que ter esse gosto pela matemática. Eu diria que é a condição principal. Só de um aluno estar ali com vontade de querer estudar, sim. A gente faz de tudo para manter o nosso aluno. A gente tem monitores também, que se aquele aluno tiver dificuldade para estar auxiliando ali, então ele tem que estar com vontade de estudar com a gente. Perfeito. Neste momento, nós vamos falar sobre a atuação profissional no mercado de trabalho e as oportunidades de formação que os estudantes vão encontrar extra classe no Coltec. Esses cursos eles possuem muitas afinidades e algumas pessoas podem ter dúvidas em relação à área de atuação dos profissionais. Josi, qual o foco de atuação profissional? Como falado anteriormente, o foco ali do curso de biotecnologia do Coltec está mais relacionado com a área da saúde, tanto humana quanto animal. Mas o nosso aluno, ele vai aprender diversas técnicas práticas laboratoriais, desde manipulação de células, de microscópios, equipamentos, reagentes, a parte de biossegurança, que ele consegue trabalhar em diversas áreas da biotecnologia, não relacionada exatamente com a área da saúde, né? Pode ser a área de meio ambiente, agroindústria, então ela é bem diversa. E o nosso estudante, ele também pode vir a desenvolver seu próprio negócio, ele pode estar trabalhando em centros de pesquisa, em empresas, mas devido a esse hall de aprendizado que ele tem no nosso curso, ele também pode estar trabalhando na parte de laboratórios de análises clínicas, biodiagnóstico, laboratórios que trabalham com material genético,
controle biológico. Então, é uma área bem diversa mesmo. E, Márcio, qual o foco de atuação dos profissionais? Bem, quando nós pensamos no curso, a ideia primeira foi dele ter capacidade de ser desenvolvedor. Inclusive, o nosso módulo 4, todos fazem, no mínimo, 2 aplicativos. Então, ele termina o curso desenvolvendo um aplicativo. A ideia nossa primeira é ele ter condição de ser um autônomo que consiga fazer aplicativos para celular, né? Mas nada impede, isso não é a condição, o curso dá a condição dele ser um programador em qualquer empresa de tecnologia, né, de acordo com o interesse dele. Então, o curso ele tem um foco, mas ele abrange outras áreas, outras disciplinas da programação, como você deu o exemplo, banco de dados, programação para web, né, para internet. Então, ele pode se inserir no mercado e tem muita demanda. Eu recebo todo semestre, todo final de ano, empresas, pequenas empresas, microempresas, e grandes também, precisando de profissionais de programação. Então, ele pode inserir ou pode também, como o próprio curso dá condições para ele no último módulo, né, de fazer um programa e vender esse programa, colocar o programa disponível para ser baixado, instalado. E vale destacar também que a gente está na região metropolitana, né? Que tem várias indústrias em ambas as áreas, na biotecnologia também. O polo está aqui em Belo Horizonte, em Viçosa, Triângulo Mineiro. Então, essa área da biotecnologia e também da desenvolvimento de sistemas tem um grande foco aqui em Belo Horizonte para os nossos alunos que podem terminar esse curso técnico e já ir para o mercado de trabalho. Sim, com certeza. Márcio, você comentou dos estudantes criarem aplicativos. Eles podem, então, criar diversos aplicativos, seja vendas, serviços, até games? Games é mais complicado, né? Mas a gente tem não um jogo elaborado, mas um jogo de lógica que usa não tanto recurso de imagem, né, de desenho, mas sim, é possível o aplicativo dele ser por exemplo, brincar com palavras, com símbolos, isso é possível. As ferramentas que a gente ensina, que nós temos lá, elas viabilizam qualquer aplicativo, aí vai na criatividade, né? Nós temos uma disciplina que ensina ele a projetar, a idealizar, a desenhar, né? Fazer as telas, então é bem organizado. São bem organizadas as etapas para você chegar no final e ter um aplicativo, né? Aí, todo final do último ano, eles brincam, né? Eles fazem tipo um iFood, fazem um aplicativo de vendas, e muitos pegam problemas pessoais, né? Pessoas que demandam a eles alguma solução e eles usam, né? Tem para loja online, já teve de floricultura, teve de entrega, de reconhecimento espacial, então, de localização. Então, aí vai na criatividade deles, né? Entendi, perfeito, professor. Josi, eu gostaria de saber como você avalia o cenário atual de trabalho para os técnicos e no curso de biotecnologia. Então, como já falado anteriormente, a gente se encontra na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tem aqui o polo também pertinho da gente, que é Viçosa, Triângulo Mineiro. Então, a gente tá numa área que a biotecnologia está em alta. Então, isso é muito importante para aquele profissional que está no mercado de trabalho, vir se atualizar para conquistar cada vez um espaço maior dentro da empresa que ele se encontra, porque a gente está numa área muito importante da biotecnologia, né? A gente tem diversas empresas aqui em Belo Horizonte, a gente pode destacar também a parceria do CT Vacina, com a BHTech, e temos professores que atuam nessas áreas, nessa parceria do CT Vacinas, junto com a UFMG e o BHTech. Então, a gente está numa área muito abrangente para a biotecnologia. Professora, a automação laboratorial está modificando o papel do técnico? Como você vê essa relação? É difícil assim, a gente pensar nisso, né? Mas o papel do técnico ele é muito importante. Por mais que a gente tenha equipamentos no laboratório de biotecnologia, que a gente, vamos
pensar, né? A gente coloca uma plaquinha ali, aquele equipamento, ele já dá um resultado para a gente, mas é importante a pessoa do técnico estar presente ali no laboratório, porque tem coisas que só aquela pessoa, aquele técnico, ele vai conseguir fazer. Então, a presença do técnico em biotecnologia é importante, até mesmo para manusear diversos tipos de equipamentos, a gente pensar em microscópio. Então, não vai roubar o espaço da pessoa no mercado de trabalho, não, essa automação, né? Mas a pessoa do técnico no laboratório, ela é muito importante. E principalmente para pensar na forma científica, né? Para a gente pensar aí o desenvolvimento de projetos. Então, é importante a presença dele. Professor Márcio, o Coltec ele oferece outras possibilidades de cursos e projetos de extensão para os alunos? Fale sobre essas oportunidades para os estudantes que ainda não conhecem. Como elas podem agregar valor no perfil profissional. Sim. O Coltec está inserido na UFMG, né? É uma das unidades. Então, a gente participa, né, de projetos de pesquisa, de extensão, parcerias com as outras unidades. Então, o que a gente tem de projeto de extensão na escola, ele vale para os cursos integrados, né? Vale para os trabalhos dos professores que são exclusivamente dos cursos integrados, né, diurnos, digamos assim, mas contemplam perfeitamente os estudantes e os professores, o trabalho de quem está dedicado ao curso subsequente. Ou seja, está integrado, né, está tudo junto, tudo numa mesma unidade, e essa unidade pertence ao UFMG. Então, as oportunidades de bolsas, de projetos de pesquisa, projeto de extensão, parcerias, eles contemplam todos os estudantes, né? No caso específico da programação, a gente tem parceria com as unidades, com a engenharia, com os SECs, temos parcerias com empresas. Então, cada professor, né, os professores têm os seus projetos, tem professores que estão inseridos na pós-graduação, tem os seus projetos de extensão. Os alunos, eles são convidados a participarem, né? Dependendo do projeto, tem bolsa, né? tem uma publicação de um trabalho. Então, são várias as opções de inserção nas atividades já existentes na UFMG. Vale destacar que o Coltec ele tem um programa de bolsa de iniciação científica. Então, sim, é uma bolsa que é oferecida pelo próprio colégio para aqueles alunos que não têm vínculo empregatício. Então, o aluno ele quer inserir na área de pesquisa, tanto na área de biotecnologia quanto desenvolvimento de sistemas, ele pode ter essa bolsa de iniciação científica. Então, a gente incentiva muito os nossos alunos a esse pensamento na pesquisa mesmo. Professores, ambos os cursos eles possuem um estágio não obrigatório. Mas existe um incentivo por parte dos professores que esses estudantes procurem? Quais os tipos de instituições que eles podem procurar? Então, como você falou, né, o nosso estágio, a gente não tem um estágio obrigatório, que é diferente dos cursos do integrado, nos quais os alunos eles têm que fazer um estágio obrigatório. No curso subsequente noturno já não é obrigatório, ainda mais que é um curso de pouca duração, né, são apenas 2 anos, 1.200 horas. Então, a gente não colocou o estágio obrigatório, mas a gente incentiva que o aluno ele faça esse estágio. E é importante porque esse aluno ele já vai entrar fazendo um estágio não obrigatório, a gente incentiva muito que ele faça, e ele estando já dentro dessa empresa, de um centro de pesquisa, tem grande probabilidade de ele ser contratado depois. Então, a gente tem aí alunos que fazem estágios já recebendo como estágio o valor de R$ 1.500. Então, a gente incentiva muito que eles façam esse estágio para que eles continuem no mercado de trabalho posteriormente. Perfeito. Márcio, você gostaria de complementar? Só completando, de fato, a gente tem essa oportunidade de estágio, não é obrigatório. Alguns alunos nos procuram, a gente encaminha, né, a gente tem contato, temos contatos. Tem a questão do mercado de trabalho, mas na própria UFMG, né, nas unidades, nos laboratórios, muitos professores que coordenam laboratórios, que têm atividade de pesquisa, eles procuram nossos alunos, tanto do integrado quanto do subsequente. Então,
como eu disse, as oportunidades são idênticas. E as empresas procuram também, né? Sim, Igual sim. o professor apresentou, então as empresas elas mandam para a gente essa divulgação de estágio, porque elas sabem que os nossos alunos eles são muito bem treinados ali, tanto nas práticas laboratoriais, quanto na parte de sistemas. Então, as empresas elas correm atrás do Coltec para fornecer alunos que possam trabalhar aí na parte de estágio. Perfeito. Professores, os dois cursos eles possuem uma relação primordial com a ética. Josi, como o curso aborda essa questão nas práticas laboratoriais e no uso das biotecnologias, levando em consideração os impactos sociais, ambientais e científicos nas descobertas? Quando a gente fala de ética ali dentro da biotecnologia, é muito importante quando a gente trabalha na parte de desenvolvimento de projetos. Então, aquele aluno que ele quer pensar no desenvolvimento de uma nova tecnologia, de um novo processo, ele vai estudar muito trabalhos científicos, então a própria escrita ele tem que respeitar as normas de escrita que envolve a ética por trás disso, não pode fazer cópias, né? É o que a gente pode colocar aí de plágio. Então, é falado muito isso da metodologia científica, ele aprende a fazer um projeto, a escrever, a desenvolver esse trabalho. E em relação à segurança também, a gente trabalha muito com eles essa parte da biossegurança. Então, quando ele está dentro do laboratório, ele tem que ter a segurança com ele, segurança com o colega e também segurança com a sociedade. Então, ele aprende ali no laboratório como se cuidar, como cuidar do outro, aquele reagente, como que ele vai descartar aquele reagente, aquele micro-organismo que ele está manipulando, para que isso não afete a sociedade. Então, tudo isso envolve essa ética, essa bioética por trás. Márcio, de que forma o curso aborda essa questão ética no desenvolvimento de softwares e aplicativos, especialmente levando em consideração os aspectos como privacidade de dados, segurança da informação e o uso responsável da tecnologia? Sim, como eu falei no primeiro módulo, né, eles têm as disciplinas básicas e um dos conteúdos abordados é essa questão da ética, da preocupação com os dados, né, com a exposição de dados, com o uso da internet, né, com o uso correto da internet. Então, eles têm orientação, têm a formação, inclusive, das leis que regem o uso da internet, né. No primeiro módulo, a introdução à informática, né, mostrando o que é a área, o que é hoje, né, a parte de dados, a parte de exposição, a parte de redes, né. Então, eles têm essa orientação. Na escola, a gente, tradicionalmente, o colégio é uma escola de respeito, né, de um bom convívio, então, de fato, os alunos reproduzem a nossa realidade. Nunca tivemos problemas com abuso, né, em relação à exposição de dados, a desvio de conduta, que hoje em dia, né, é um assunto polêmico, grave, né, que é exposição na rede, mas eles são orientados, né, e são bem, nunca tivemos problemas, né, de exposições indevidas, então tem um comportamento já bem equilibrado, além da orientação que eles recebem. Né? Obrigada. Agora a nossa produção vai colocar na tela imagens do Coltec e a partir disso vamos conversar sobre as vivências dos estudantes. Josi, aqui vemos a entrada do Coltec, o Colégio Técnico da UFMG, que foi inaugurado em 1969, são muitos anos de história. Você pode nos dizer qual a localização do Coltec? Ele fica perto de quais prédios da universidade? O Coltec, ele fica próximo à engenharia e à química, então a parte de trás, esses prédios principais aqui da UFMG. E é muito fácil de encontrar, então é só a gente entrar ali mesmo na engenharia ou entrar pela química, a gente consegue acessar essa parte, esse prédio principal do Coltec. Essa é apenas a entrada, mas o Coltec ele tem uma grande estrutura interna, né? São 3 andares, a gente tem salas de aulas no curso de biotecnologia, laboratórios de biologia, laboratórios de química, então é uma estrutura bem grande que vale a pena quem não conhece o Coltec vir conhecer. Perfeito.
Agora, vamos colocar uma imagem da parte externa do Coutec, um espaço de convivência entre os estudantes. Por falar em convivência, qual a visão de você sobre a interação dos alunos dos cursos técnicos e das graduações aqui da universidade? Pode começar, Márcio. Isso aí nós não comentamos isso, né, mas é um fato interessante que a gente chega a ter alunos que são nossos alunos do subsequente e são, ao mesmo tempo, alunos da graduação da UFMG. Temos, inclusive, alunos com graduação fora da UFMG, nos institutos federais, por exemplo. Uhum. Então, é possível, né, como são, um é superior e o outro é nível médio, são 2 níveis diferentes, é possível ele ter 2 matrículas, a matrícula na graduação e a matrícula no curso superior. Isso é uma experiência interessante, a gente vê alguns alunos, infelizmente, ou felizmente, né, porque aí vai de cada um, eles abandonam o nosso curso e continuam na graduação, mas temos vários que terminam os 2. E eles falam da experiência, né, do fato do curso técnico ser mais prático, então eles estão lá, porque na graduação demora mais, tem muita mais teoria, é muito mais abrangente. No caso do foco dele, por exemplo, saber programar para um dispositivo móvel, isso ele não vai encontrar na graduação com esse foco, né? Então, muitos elogiam, agradecem e veem a oportunidade de estar na graduação e estar lá com a gente. Eu acho isso bem bacana, né? Vale destacar também que a gente, como o Fantini falou, a gente tem alunos que estão na graduação e alunos que só estão fazendo nosso técnico noturno. Então, tem esse contato, né, entre os alunos da graduação e o nosso curso, traz essa experiência e também aquele incentivo, né, que vai trocando aquelas experiências. Eu estou fazendo biologia, eu estou fazendo farmácia, eu estou fazendo medicina veterinária. Sim. Então, eles acabam trocando essas informações e instigando o nosso aluno do técnico a querer também fazer um curso da graduação posteriormente. Então, tem muito esse contato. A gente tem parcerias também com professores da UFMG, então a gente leva nossos alunos do Coutec, a gente sai um pouquinho ali do Coutec para ter aula aqui na estrutura da UFMG, por exemplo, no ICB. Então, os nossos alunos acabam tendo mais contato ainda com os alunos que estão na graduação, né, que não estão com a gente ali, mas que estão na graduação, na pós-graduação. Então, isso acaba incentivando ainda mais o nosso aluno a ir em busca para um outro curso, né? Acaba incentivando essa curiosidade e ele querer fazer um curso de graduação posteriormente. Perfeito. Márcio, aqui nós vemos a sala com os computadores. Eu gostaria de saber se os estudantes nesse espaço eles aprendem a teoria e a prática? Sim, isso aí é um problema, porque tem hora que ele dispersa, né? Você está dando aula teórica lá, ele está no computador, ele acaba dispersando. A gente tem que chamar atenção. Algumas vezes, dependendo da teoria, eu até os retiro do laboratório e levo para uma sala para concentrar, né, no que tem que aprender. Mas a maioria das aulas, elas são no laboratório. Ele tem 2 TVs aí grandes, né, que são onde a gente coloca, o professor coloca a apresentação, né, tem um quadro para exposição teórica e basicamente, o curso todo é feito nesse laboratório. Esse aí é o laboratório amarelo, né? As cadeiras são amarelas. Temos o laboratório verde, as cadeiras são verdes. Mas, basicamente, o curso é todo no laboratório. Algumas aulas, né? Dependendo da dispersão deles, a gente fica meio bravo. Acabou o computador, vamos para a sala de aula, né? Mas a maioria é feita ou no verde ou no amarelo. Perfeito. Josi, aqui vemos a imagem do laboratório que contém os microscópios. Como funciona o primeiro contato dos estudantes no laboratório? Qual a disciplina que introduz eles aos materiais e equipamentos que eles vão utilizar? Eles têm uma disciplina básica no primeiro módulo, que é a Introdução à Biotecnologia. Então, nessa disciplina, eles já aprendem a manusear os instrumentos básicos ali de um laboratório, aprendem sobre a biossegurança de laboratórios. Mas a gente tem várias disciplinas práticas ao longo do curso. Então, em cada disciplina, a gente retoma de novo essa biossegurança com eles. Os nossos alunos só podem acessar, então a gente tem aqui
uma foto do laboratório do setor de biologia, 3 bancadas, aproximadamente 4 microscópios em cada parte da bancada. Então, para acessar os laboratórios de aula prática, o aluno já é instruído que ele precisa utilizar jaleco, calças longas, sapato fechado, estar com o cabelo preso. Então, é sempre incentivado essa biossegurança com os alunos. Então, essa outra foto com os nossos alunos manuseando o microscópio. A parte de microscopia, ela já é ensinada nessa disciplina básica de introdução à biotecnologia, mas a gente tem também a disciplina de biologia celular, que vai trabalhar mais a fundo a parte de microscopia. E quando ele chega lá no 3º módulo, que a gente já vai trabalhar a área de microbiologia, que eles vão conseguir ver uma bactéria no microscópio, eles já estão super treinados nessa parte de microscopia. Então, a gente pode dar qualquer material para eles que eles já sabem manusear perfeitamente os microscópios, que vai ser muito importante para o mercado de trabalho, porque a microscopia é uma área bem básica da biotecnologia. Perfeito, professores. Agora, para encerrar, eu gostaria que vocês dessem uma palavra direcionada para a câmera aos estudantes, aos futuros estudantes dos cursos técnicos apresentados. O que vocês gostariam de dizer para aqueles que possuem um interesse em ingressar nesses cursos, mas ainda têm algumas dúvidas sobre seguir a área de desenvolvimento de sistemas e da biotecnologia? Pode começar, Josi. Então, eu gostaria de falar para você que tem essa curiosidade com a área de biologia, que gosta da área da biologia, tem interesse aqui em mexer no microscópio, aprender coisas de laboratório, para você vir estudar com a gente. E até mesmo você que já é da área de biotecnologia, já está no mercado de trabalho, quer se atualizar, quer aprender práticas laboratoriais novas para você vir estudar com a gente. A gente super compreende essa parte de estar no mercado de trabalho, de ter que chegar às vezes um pouquinho atrasado, porque trabalha durante o dia todo. Então, vem conhecer o curso do Coltec, vem conhecer a biotecnologia e estudar com a gente. Professor Márcio? Completando o que a Josi falou, né, nossos cursos, a gente tem um carinho muito especial com os nossos cursos subsequentes, né? E você que tem interesse em conhecer, que quer esse desafio, né, de aprender a programar e programar com foco para celulares, será muito bem-vindo, né? Você tendo vontade, tendo essa disposição e com essa dificuldade a mais de estudar à noite, nós entendemos, apoiamos, estamos dispostos a fazer o que for possível para o seu sucesso. Estamos abertos. Muito obrigada, o nosso tempo chegou ao fim. Josi e Márcio, muito obrigada pela presença e participação de vocês. Para mais informações sobre o Coltec, acesse o site coltec.ufmg.br e fique por dentro das novidades da universidade pelo Instagram, @ufmg, e no TikTok, @ufmgbr. Se inscreva aqui no canal da TV UFMG e deixe o seu like nesse vídeo. Até mais! Mostra sua UFMG.